Capítulo 9. O processo de 40 dias ou de 40 anos. Se nos endurecemos nas circunstâncias, Deus nos leva ao deserto, porque Ele ama seus filhos e não desiste de nós. Deus jamais vai desistir de você. Em Deuteronômio 8:2, temos a melhor definição de deserto da Bíblia. O porquê do deserto. Veja bem, qual é a primeira alternativa voluntária? A cruz. Assim, irá para a cruz voluntariamente aquele que assim escolheu. Depois, qual será o caminho B nesse processo de Deus em moldar em nós a imagem de seu Filho? As circunstâncias. Como Deus nos trata? Como vasos, como barro em suas mãos. Finalmente, os mais duros, aqueles de dura cerviz, Deus irá levá-los para o deserto. Por mais incrível que pareça, Deus faz isso por causa do seu grande amor. Sem dúvida alguma, o Senhor jamais trocará seu bem-estar eterno por qualquer conforto transitório. Portanto, se for absolutamente necessário levar você ao deserto, Ele o fará. O percurso que os filhos de Israel deveriam trilhar saindo do Egito rumo a Canaã duraria aproximadamente 40 dias, somente 40 dias. Contudo, gastaram 40 longos, sofridos e intermináveis anos para fazê-lo. Por quê? Por causa do perfil duro, carnal, rebelde e obstinado daquela gente. O mesmo processo acontece em nossas vidas hoje. A saída do Egito é a salvação, e passar pelo Mar Vermelho aponta para o batismo nas águas. Desde sua salvação e seu batismo, você foi transportado por Deus para outra terra. Nessa nova terra, o reino do Filho do seu amor, o faraó, isto é, Satanás, não tem mais legalidade sobre a sua vida. A passagem pelo deserto aponta para o tratamento de Deus e a entrada numa vida genuinamente espiritual e cheia do Espírito Santo. Tirar o povo do Egito foi até fácil, mas tirar o Egito de dentro do povo deu muito trabalho, demorou 40 anos. Aquela geração secando e perecendo no deserto significa o Espírito de Deus militando contra toda a carnalidade do seu ego, vencendo isso em sua vida e qualificando-o finalmente para entrar no descanso da unção, do enchimento do Espírito Santo, da posse do descanso em Deus, que é a terra de Canaã, a terra prometida. Em Deuteronômio 8:2 lemos: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar. Humilhar para quê? Humilhação é literalmente o ato de tornar alguém humilde. Assim, humildade é para forjar em você o caráter de Cristo. O caráter da serpente tende a terminar sempre mal. Sempre as coisas terminam com rompimento de relacionamentos, brigas, divisões e ofensas mútuas. Muitos crentes só sabem reagir às ameaças ameaçando, manipulando, chantageando, usando de sarcasmo e de ironia. Desculpa, mas isso cheira mal, cheira carne apodrecida em decomposição. Para nos livrar do caráter da serpente e forjar em nós o caráter de Cristo, Deus vai usar o deserto como última instância num longo, profundo e detalhado tratamento, quando todas as áreas, quadrantes e dimensões de nossas vidas serão afetados. 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deuteronômio 8:2. Ora, Deus não é onisciente? Para que Deus precisa provar o nosso coração para mostrar-nos o que está lá dentro. Deus sabe o que está em nosso coração. Ele te humilhou e te deixou de fora, te deixou ter fome. Deuteronômio 8:3. Isso está fora da teologia atual, não é? Essa coisa de ter fome é contra a doutrina da prosperidade, pastor. E eu te digo, caro irmão, não queira engessar e padronizar os caminhos de Deus, simplificando as coisas somente porque isso te é conveniente. Se o Senhor Deus não tiver escolhas em conduzi-lo e produzir em você uma genuína dependência dele, ele certamente permitirá que você passe fome, sim. Paulo passou fome. A diferença é que a fome natural alimentará um outro tipo de fome muito mais precioso e especial. A fome por sua glória e pelo conhecimento dos seus mais altos caminhos.
Veja o que diz o texto logo em seguida. Te deixou ter fome e te sustentou com o maná, Deuteronômio 8:3. Não é, te deixou ter fome e o abandonou sozinho. Não, mas te deixou ter fome e te sustentou com o maná. O propósito de Deus ao permitir certas privações é levá-lo à dependência da provisão plena e te conduzi-lo ao melhor. Não é deixá-lo ter fome, é deixá-lo ter fome para que conheça o maná da intimidade mais bela com o seu Deus. Cada dia, logo pela manhã, você precisa colher o seu maná, receber do Senhor, confiar nele e descansar à sombra maravilhosa de sua presença. Veja o projeto de Deus. E te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Deuteronômio 8:3. Deus está nos ensinando o que é a dependência no deserto. O que é, pois, o deserto? Primeiro é lugar de pressão para definição e mudança. Precisamos mudar, deixar de ser independentes de Deus, de ser autossuficientes. Segundo, o deserto é lugar de solidão. Você está numa igreja de 10 mil membros e parece que ninguém o entende. Não é que as pessoas não o entendem. Esse sentimento, esse tempo, é algo apenas seu. Parece que nada toca você. É como se Deus tivesse cortado a graça. Você caminha no esforço próprio, o louvor não o toca, a palavra também não. Parece que tudo secou. Você está andando com milhares de pessoas e parece que todos estão longe. Deserto é lugar de solidão, lugar de esgotamento da alma, do ego, da carne. É quando você diz: Deus, eu não aguento mais. Ó Senhor, faça alguma coisa, senão eu morro. Ótimo, que bom que você esgotou. Finalmente, era isso que Deus precisava produzir: esgotamento natural. Somente assim você se voltará para Ele em busca de uma genuína dependência de sua maravilhosa graça. Há pessoas que entram em esgotamento e não estou me referindo ao físico, mas ao emocional, e muitos irmãos bem intencionados oram: ó Deus, abençoe esse meu irmão, faça-o recobrar as forças. Mas Deus não quer que ele tenha suas forças recobradas, quer que ele se esgote logo. Você não deve orar para Deus revigorá-lo. Deus quer vencê-lo definitivamente, finalmente. Deus, eu não aguento mais nada. Se o Senhor não fizer, eu não consigo. Eu não consigo resolver isso, mas em Ti eu posso. Não devemos ficar no não consigo, não faço, não tenho, mas devemos dizer: sozinho eu não consigo, sozinho eu não tenho, sozinho eu não posso, mas tudo posso em Ti, no Senhor que me fortalece. Esse é o propósito de Deus. Ele não quer que você caminhe sozinho. Ele quer te vencer. Só isso. Deseja produzir uma conexão nova, não mais na base do seu vigor procedente da sua alma e energia naturais, mas do seu eterno poder e de sua maravilhosa graça. O propósito de Deus não é que você chegue ao fim de si mesmo e fique ali, mas é chegar no fim de si mesmo para aprender a depender dele. Esse é o propósito do deserto. Deserto é lugar de luz intensa. A presença de Deus não vem do jeito que queremos. Ela vai se manifestar com a poderosa luz de Deus. Você enxergará todas as motivações erradas do seu coração, descobrirá na força de quem você faz a obra dele e por que a faz. Deus lhe dará luz em um nível tão alto que você certamente ficará com vergonha das coisas que vai descobrir em si mesmo. Qual é o propósito disso? Livrá-lo de um monte de lixo inútil. Há um ditado que diz: não confie em quem não manca. Quem não manca não presta para a obra de Deus. Alguém que manca é alguém que passou por essa experiência de luz, a experiência de Peniel. Qual é o seu nome, Jacó? Essa foi a pergunta. E qual a resposta do rapaz? Eu sou enganador e manipulador, Senhor. Aprendi a sobreviver manipulando as pessoas todo o tempo. Aprendi a viver assim. Me ajuda, muda a minha vida. Senhor, esse é o meu nome. Eu sou conhecido como enganador, eu dou nó em goteira, mas não quero isso mais. Eu quero ser espiritual, quero depender de Ti. A resposta: muito bem, agora você vai ser Israel, aquele que luta com Deus, prevalece e vai até o fim das coisas. Você não vai ser mais inconstante como era. Entendi isso. Como Jacó saiu de lá?
marcado pelo encontro com Deus, pela luz de Deus. Pessoas que são muito cheias de si, autoconfiantes, têm dificuldade de se humilhar, aprender com os outros, ouvir, não são pessoas muito confiáveis. Não confie em quem não manca. Quem teve um encontro com Deus sai torto, reconhece o coração que tem e descobre também cada uma de suas debilidades. Alguém que já fracassou e se humilhou será alguém que sabe ser ensinável, brando e manso. Qual foi o propósito de Deus ao levar o povo para o deserto? Humildade. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, ao arrogante, porque ele traz em si traços do caráter de Lúcifer, mas dá graça ao humilde. Deus ama a humildade. E eu diria que humildade é esvaziar-se de si. É você ter absoluta convicção de que não possui nada em si mesmo adequado para o reino. Não é modéstia, precisa ser algo mais do que isso. Deve ser uma convicção, uma certeza de você saber: eu me conheço agora. Não há nada que presta em mim. Foi o que Paulo disse: estou bem certo de que em mim, isto é, no meu eu, minha carne não habita bem nenhum. A carne não presta para nada, a carne de Paulo e nem tampouco a carne de nenhum de nós. Por isso ele diz: circuncisos somos nós, que adoramos a Deus em espírito e não confiamos na carne, a começar de mim, em quem não habita bem nenhum. Se alguém foi divinamente curado, se algum milagre extraordinário aconteceu, se uma pregação poderosa fluiu, foi o Espírito Santo, em sua bondade, usando um vaso quebrado. Que tipo de vaso você é? Você já passou pelo deserto? Todos passam pelo deserto. Jesus passou pelo deserto. Qual a diferença? Aquele que responde a Deus passa rápido pelo deserto, mas aquele que não responde passa a morar no deserto. A crise vem e ele não sai mais dela. Torna-se algo crônico. Vida terrível! Pastor, eu não sei mais o que faço. Dou dízimo, oro, vou ao culto, sou líder de célula, fiz os cursos da igreja, fui ao encontro e minha vida não dá certo. Talvez tenha o hábito de jogar tudo para cima, briga com seu líder, vai para outro lugar e começa tudo outra vez. Quantas vezes você vai apenas começar? Conheço muitos crentes assim e até colegas meus de ministério. Chega, está na hora de ser aprovado. Todos passam pelo deserto. A questão é que alguns ficam lá até morrer a carne velha. Você tem revelação da cruz? O que está por trás do sermão da montanha? O princípio da cruz. Em vez de dar a oferta para aparecer, faça em secreto. Renuncie ao direito de aparecer. Você quer chutar o pau da barraca? Dê a outra face em vez de sempre dar o troco no outro. Alguém o obrigou a andar 1 milha? Ande 2. Alguém cometeu injustiça com você? Perdoe. Ore pelos seus inimigos. Por trás da primeira pregação de Jesus está o princípio central do seu ministério, que é o princípio da cruz. Mas quem tem revelação disso? Muitas vezes preferimos citar as bem-aventuranças como uma poesia clássica da literatura cristã. Todavia, há princípios por trás dessa mensagem maravilhosa no Sermão do Monte, e toda ela está relacionada com a cruz. Isso tornou-se uma revelação. A cruz é uma experiência a operar em sua vida? Qual é o resultado prático disso? Eu afirmo que se a cruz não opera em você, não haverá transformação, avanço, fruto e mudança. Você deseja passar pelo deserto ou permanecer nele décadas a fio numa crise sem fim? Isso está totalmente relacionado com as respostas que você der ao Espírito Santo. Essa também é a razão de existirem irmãos, crentes há mais de 30 anos, a viver uma vida paralisada. Há ainda outros que se converteram há pouco tempo e já ultrapassam aqueles em frutos, revelação e desfrute de Cristo. Qual a diferença? Uns tiveram revelação e responderam, outros estão patinando na carne e numa vida natural presa ao seu próprio ego. Uns caminhando para serem vencedores, outros brigando e se debatendo pelos seus próprios direitos paralisados, estéreis, complexos, infelizes, sem frutos, achando que a vida cristã é apenas isso, um contrassenso. Amar ao Senhor é um traço de caráter. Assim, quem pode ser útil ao Senhor? Primeiro, aqueles que o amam. Amor pelo Senhor tem a ver com aquela paixão intensa por Jesus.
Paulo diz: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12:11. Se alguém não ama o Senhor, não deveria ter expectativa alguma de ser usado por ele. Segundo, só podem ser úteis aqueles que têm revelação do Senhor. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. João 14:23. E ele diz ainda: eu me manifestarei a ele. O que é isso? Isso tem a ver com ter revelação do Senhor. Se não reconhecemos o Senhor em nosso espírito, não teremos muita utilidade para o seu serviço. O terceiro aspecto de ser útil ao Senhor é alguém cujo ego foi tratado. E aqui está outra verdade-chave: sem andar pela cruz, não é possível edificar uma igreja de vencedores, nem nos tornarmos vencedores. Um dos aspectos de andar em espírito é andar em amor. O que é andar em amor? É andar na cruz. Amar é andar na cruz. Não tem como dizer que se ama sem desagradar a si mesmo muitas vezes. Andar na cruz, por exemplo, está relacionado com perdoar, bem como em servir aos irmãos. Tem a ver com tomar a cruz e isso é também andar em amor. Eis que vos mostro um caminho. É isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 13:1, quando quer definir o que é o amar genuinamente. Do que essa definição do amor como um caminho trata? De um estilo de vida integralmente identificado com o princípio da cruz de Cristo. Ter o ego tratado pelo Espírito Santo. Estamos falando que são úteis ao Senhor aqueles cujo ego foi tratado. Todas essas coisas estão relacionadas e apontam para um mesmo foco: a formação da beleza da imagem do Senhor no crente, do processo de Deus de nos levar a nos conformar com seu modelo santo. Assim, a sua bendita cruz é um instrumento cirúrgico que o Senhor usa para operar seu eu em seu ego. A cruz é a ferramenta, o remédio e o modo de Deus tratar com seu ego. Já dissemos antes que o seu ego é o seu eu natural, a sua vida da alma, a sede da sua vontade humana. O ego é o mordomo da casa, é quem decide finalmente qual caminho você seguirá. Em última análise, é de onde procedem todas as suas escolhas. Se você serve a Deus submetendo seu espírito, então será um ser espiritual. Se não se submete a Deus e segue os prazeres mais baixos do corpo, então o mordomo da casa está dando a chave para você fazer nela uma grande bagunça. Quem é qualificado, segundo a Escritura, para ser útil ao Senhor é aquele cujo ego foi tratado por ele. Tudo isso tem a ver com seu caráter e com a imagem que expressará ao mundo. Em que nível você está disposto a permitir que Deus trate com seu ego? Pessoas que não tiveram a experiência do quebrantamento, leia-se tratamento do ego, são pessoas muito difíceis no convívio comum, obstinadas, polêmicas por pouca coisa, anormais e dificílimas de liderar. Uma igreja que não tem o ensino da cruz e a consequente formação do caráter de Cristo nas pessoas será, infelizmente, uma igreja tumultuada, divisível, com paixões e partidos à flor da pele, onde sempre explodem problemas graves. O povo não agrega, a liderança não tem unidade, não há no povo aquele perfil manso, doce, ensinável, amoroso e disposto a servir. Pelo contrário, o povo é briguento, exigente, crítico, sarcástico, irônico contra a sua liderança. Se não somos levados por Deus à experiência de sermos tratados pela cruz em nosso ego, seremos mais um clube social com motivos religiosos do que uma igreja viva e crescente. A unção do Espírito Santo vem sobre a imagem do Filho. O quarto aspecto essencial para ser útil ao Senhor é possuir a unção do Espírito Santo. Sem unção, não há poder para fazer a obra de Deus. Da parte do Senhor, ele não derrama seu óleo precioso, sua unção sobre a carne. Dessa forma, aqueles que não expressam o caráter de Cristo manifestarão sempre uma unção muito limitada, ocasional ou nenhuma unção. Carne aqui não refere-se apenas àquelas coisas grosseiras e escandalosas. Carne é qualquer coisa realizada sem quebrantamento, sem a dependência da unção e na força humana. Tudo, portanto, que é natural pode ser designado como carne.
Há carne em decomposição, mas há também carne perfumada e limpa. Há as boas obras da religião, aquelas coisas que fazemos na igreja sem a direção do Senhor e na nossa própria força. Tudo isso é carne e sobre ela Deus não derramará o seu óleo sagrado, sua unção. Se, portanto, experimentamos esses 4 aspectos, teremos utilidade para Deus e desfrutaremos da imensa alegria da manifestação de Cristo e de sua imagem em nós e através de nós.